forma. Hoje, apesar de eu estar com a camisa Sola Gratia, daquela marca famosa Simidão, né, Junicara? Simidão eu uso feliz da vida. Mas nós vamos falar hoje solos Cristos. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 15. Colossenses, capítulo 1, verso 15 diz: Ele, está falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Aleluia! Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês, diz o apóstolo Paulo, estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dEle, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus, ou do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nosso ministro de louvor preparou uma canção exaltando a Cristo, assim como todas que já adoramos a Deus essa noite. Abra o seu coração, conecte-se com Deus essa noite. Somente Ele. Somente em Cristo eu me gloriarei, embora eu pudesse me orgulhar pelas batalhas que venci. Eu sei foram suas bênçãos sobre mim. Oh, os sucessos e as glórias estão em minhas mãos, mas não poderão se comparar com a graça que me alcançou. Só em Jesus confiarei, eu me glorio no poder da sua cruz, e cada vitória que eu alcancei foi em ti. Minha força és tu, minha esperança está só em Jesus. Somente em Cristo eu me gloriarei, apenas por sua graça fui redimido. Por sua força e misericórdia eu vou além do que eu posso ir. Eu não procuro maior honra do que conhecer-te mais, desfrutar a tua presença e viver para a glória do Senhor. Só em Jesus confiarei, eu me glorio no poder da sua cruz, e cada vitória que eu alcancei foi em ti. Minha força és tu,
esperança está só em Jesus. Confiarei, eu me glorio no poder da sua cruz, e cada vitória que eu alcancei foi em ti. Minha força és tu, minha esperança está só em Jesus. Só em Jesus. Só em Jesus. Cada vitória que temos é só em Jesus. Cada bênção recebida é só em Jesus. Aleluia. Nós estamos falando dessa reforma protestante, acontecida em 1517, quando levanta-se a necessidade de a igreja voltar a Cristo, voltar às Escrituras. E eu tenho afirmado que a reforma foi um movimento gerado pelo Espírito Santo de Deus, que eclodiu, que se tornou público em 1517, tendo como porta-voz o monge agostiniano Martinho Lutero. Diante do declínio moral da igreja romana, do distanciamento das sagradas escrituras, surge Lutero, fixando no dia 31 de outubro de 1517, na porta da igreja de Wittenberg, as 95 teses, 95 ideias contrárias ao que estava sendo pregado, e propondo uma volta à palavra de Deus, de olhar para a Bíblia como a única forma de fé e prática. E a partir de então, os reformadores dessas 95 teses firmam os 5 pilares: sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus e solo Deo gloria. Só a Escritura, somente ela é autoridade nas questões de fé. Somente a graça de Deus pode garantir o perdão ao pecador. Somente a fé é que nos leva a alcançar a salvação. Somente Cristo é o nosso Senhor e Salvador, o único mediador entre um homem pecador e um Deus santo, e toda a glória pertence única e exclusivamente a Deus. Nossa história, a nossa conversa hoje é sobre solos Cristo, somente Cristo. O único caminho para Deus se chama Jesus Cristo. Não existem atalhos, não existem alternativas, só Ele é o acesso a Deus. Jesus veio. Jesus veio para cumprir a justiça de Deus. E tendo vivido na terra sem ter cometido um único pecado sequer, foi o cordeiro puro, sem manchas, sem defeito, que foi oferecido como uma oferta perfeita a Deus. Para satisfazer a justiça divina, nada menor que Cristo seria ou será aceito. É por isso que não é possível ser salvo por qualquer esforço humano, mas somente através do que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Sabe por que somente Cristo pode nos salvar? Porque sobre todo ser humano pesava uma acusação: pecador, culpado, excluído da glória de Deus. Na balança da justiça de Deus, todas as nossas justificativas, desculpas, justiças não mexiam nem o ponteiro dessa balança. É por isso que quando eu recebo a graça pela fé e creio em Jesus como alguém que assumiu o meu lugar, eu posso afirmar: sou salvo pela graça, através da fé, por meio de Cristo Jesus. Sou salvo pela graça, através da fé, por meio de Cristo Jesus. Você conhece o início da história humana? O primeiro homem foi colocado no jardim, Adão, e por desobedecer a Deus pecou e foi expulso do paraíso. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão, ou o novo Adão.
e venceu todas as tentações para permitir que o homem volte à comunhão com Deus, volte ao paraíso. E por isso nós podemos afirmar e declarar com fé e ousadia: somente Cristo é suficiente para nos salvar. Eu quero olhar com você para esse, eu diria, louvor, para essa poesia, para esse texto lindo de Paulo, que escreveu à igreja que ficava em Colossos, e começar a ver como ele apresenta Cristo. Primeiramente no verso 15, Cristo, Deus Filho, é apresentado aos homens. Ele diz: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ninguém jamais viu a Deus, é o que a Bíblia diz, mas através de Cristo, Deus se deu a conhecer. Jesus Cristo é igual ao Pai. Ele disse mesmo: quem vê a mim vê o Pai. Ele é o nosso Emanuel, o Deus conosco. João deixa claro quando diz que Deus se tornou carne, viveu entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo é a manifestação de Deus para toda a criação. Ele é a mensagem divina encarnada. Nele se revela tudo quanto se pode saber de Deus. Você não viu a Deus, não, mas eu já vi a Cristo, o Filho de Deus. Que privilégio tremendo tiveram os discípulos de caminhar com Deus, o amor de Deus caminhando com os homens. A imagem do Deus invisível. Paulo diz de que ele também é o primogênito sobre toda a criação. Isso não quer dizer que Jesus foi criado, ele é de eternidade a eternidade. Quando se fala em primogênito aqui, está falando sobre a elevada proeminência, o destaque de Cristo como a sua grandiosidade sobre tudo que Deus fez e tudo que pertence a Deus. Cristo é maior que os anjos, que os planetas, que as galáxias, que todos os seres criados. Cristo é Deus Filho, é o verbo divino, é a palavra encarnada. Paulo diz no verso 16 que Cristo é o criador de tudo, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberania, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele. E o que me chama a atenção, para ele, tudo foi criado a partir dele. O texto desse verso começa dizendo: porque, ou pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo é criado por ele, todas as coisas foram criadas por ele. E tudo foi criado para ele. Todas as coisas foram criadas para ele. Você consegue suplicar ao Espírito Santo que abra a nossa dimensão de entendimento nessa noite, final de tarde, né? Para entender que Cristo não é só apenas um ser iluminado, um grande profeta, uma alma elevada que habitou a terra, um grande herói, o cara, não, ele é Deus soberano sobre todas as coisas. E como todos os pais que têm o desejo maior, o objetivo maior de mostrar o filho, de exaltar o filho, é isso que Deus faz. E o apóstolo Paulo entende muito bem quando diz: quer saber todas as coisas, quer entender tudo, tudo vem de Cristo, tudo é feito por Cristo, e tudo existe para louvor e glória do Filho unigênito de Deus. Alguém já disse algo que parece até redundante, sem nexo, mas é para entender a dimensão de quem é Jesus, que Cristo é o fim, pois Cristo foi o começo. Cristo é o começo, pois o fim é Cristo. Seja exaltado o teu nome, Jesus, nas nossas vidas e nesse lugar. A João, ao velho discípulo do amor,
quando estava exilado em uma ilha como prisioneiro, na ilha chamada Patmos, e Deus disse para João: sobe aqui, João, eu quero te mostrar o que vai acontecer com a humanidade no final da história. Mas quando João está fechando os seus escritos, Apocalipse 22, verso 13, Jesus diz para João: escreve aí, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem sabe nos ajuda a entender ainda mais a força dessa declaração de Jesus, de que Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última letra do alfabeto grego. Ou seja, tudo que se escreve no mundo, se escreve a partir de Jesus. Tudo que acontece no mundo, Ele tem a proeminência, o primeiro lugar, e a última palavra sempre será dele. Ele é o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. As coisas foram criadas por meio dele, as coisas existem para a glória dele. Você foi feito por meio das mãos poderosas de Jesus, e você existe para a glória e louvor do nome de Jesus. Cristo é o começo, meio e fim, é o padrão, a razão, o agente, o sustentador, o alvo da vida, o seu e o meu propósito. Cristo é o único digno de toda adoração. No verso 17 ele diz: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo encontra o suporte, nele tudo subsiste. Quando diz que Cristo é antes de todas as coisas, não fala da sua importância, do seu poder, da sua autoridade. Cristo tem toda a prioridade quanto ao tempo, quanto à importância, porque Ele é antes de todas as coisas. Não existe nada mais importante, mais urgente, mais interessante, mais digno de glória, de honra, de adoração, de que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nele tudo subsiste, o universo é mantido como um sistema organizado pelo seu poder. Não creio estar equivocado, mas eu creio que é atribuído a Albert Einstein, dizendo: dai-me um ponto fixo e eu movo a terra. Porque o globo terrestre pende suspenso simplesmente pelo poder e pela majestade de Jesus Cristo nosso Senhor. Não há um eixo que o mantém, não há uma corda que o faz não cair, mas existe uma mão poderosa, que nele todas as coisas subsistem, tudo existe a partir dele. Como diz a palavra de Deus em Atos: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Cristo é o cabeça da igreja, não apenas da instituição constituída, a comunidade Ágape, mas de todos nós, igreja de Cristo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Nenhum homem pode ser a cabeça da igreja, porque ele é. Ninguém pode ser autoridade sobre a igreja, porque a autoridade pertence a Jesus. Nenhum ser humano é capaz de dirigir a igreja, porque Cristo é o cabeça desse corpo. Quando um pastor, um bispo, papa quer o lugar de Cristo na igreja, está tentando roubar o seu lugar, ele é a cabeça do corpo. Aqui está em foco a autoridade absoluta de Cristo, o seu governo, a qualidade que ele tem de Senhor. A vida sem o cabeça simplesmente é impossível. De tudo que eu já ouvi falar de que continuou vivo sem cabeça, era uma fábula, a mula sem cabeça, né? A igreja não subsiste sem o cabeça, que é Cristo. Nenhum corpo sobrevive sem a cabeça. Cristo pertence a nós e nós pertencemos a Ele. Os nossos destinos estão ligados para sempre, tal como o corpo e a sua cabeça. Paulo continua nesse texto que está na tela dizendo: ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Cristo foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso. É verdade, outros santos já tinham ressuscitados e com certeza voltaram a morrer, mas a ressurreição prometida por Deus nessa transformação e livre do poder da morte, Jesus Cristo foi o primeiro a fazer isso.
E Paulo está dizendo de que isso acontece porque todos nós que estamos aguardando esse dia da ressurreição, já vimos que com o nosso mestre aconteceu. A ressurreição inaugura uma nova era, uma nova vida para o homem, uma vida da qual ele passou da morte, mas se levanta vitorioso e se levanta para a vida eterna. Ele foi o primeiro a ressuscitar glorioso, para que em tudo tenha a supremacia. Na sua obra, na cruz, ele brada dizendo: está consumado, está quitado, pago, concluído, terminei a obra com sucesso. Quando vem a ressurreição, mostra a vitória sobre até mesmo a morte. A ressurreição é o seu triunfo. É por isso que ele tem a supremacia, o poder absoluto. Na igreja ele ocupa o primeiro lugar em tudo. E isso não permite que na igreja existem espaços vazios para senhores que atraiam a atenção da igreja. Senhores, por mais que possa nos faltar conhecimento, ou pelo menos digo a mim, sobre a astrologia, os astros, o sol e tudo mais, mas existe algo muito simples que os senhores entendem. É possível contemplar estrelas quando o céu está escuro, não é verdade? Mas quando há o sol, as estrelas não aparecem. Jesus Cristo é conhecido como o sol da justiça. Aonde Cristo é o cabeça da igreja, o sol da justiça, não há lugar para estrelas, só há lugar para adoradores do Rei Jesus Cristo, que venceu a morte e ressuscitou. Toda a igreja precisa ter a Cristo como Senhor, para que a gente não venha esquecer disso. No hall de entrada tem um banner com os valores da comunidade Ágape: oração como estilo de vida, disposição para servir, testemunho vibrante, fluir dos dons, paixão pela palavra, amor pelos perdidos. Mas o primeiro deles, o central, é ter a Cristo como Senhor. O dia que Ele não for mais Senhor da igreja dele, a igreja não é dele, não existe igreja nenhuma. O dia que essa igreja for conduzida pela cabeça de homens, ela está perdida, senhores. O texto que está ali no hall de entrada de Efésios, dizendo: Ele é o cabeça do corpo da igreja e o salvador desse corpo. Eu não sou o dono dessa igreja. Se alguém disser que é dono de alguma igreja, peça rapidinho para ver as mãos deles. Com licença, deixe-me ver as suas mãos. Porque se alguém disser que é dono de uma igreja, você corre o risco de estar diante de Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso pode ser uma aparição muito especial para você. Agora, se a pessoa lhe mostrar as mãos e for como as minhas, sem os furos dos cravos, sem a cicatriz da cruz do Calvário, é alguém que está tentando roubar o lugar de Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. Cristo é incomparável, pois foi do agrado de Deus, Deus Pai, que nele habitasse toda a plenitude. Gente, quando lê a Bíblia, leia prestando atenção às palavras. Plenitude é plenitude, é estar cheio de tudo que se precisa, é estar completo, é não ter falta de nada. Paulo diz: não, se eu colocar só, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude, parece pouco. Eu vou escrever ainda com maior ênfase, dizendo: pois foi do agrado de Deus Pai que nele habitasse toda a plenitude. Deus Pai o elevou como modelo perfeito e absoluto. Toda a perfeição habita nele, em Jesus. Não há falhas, não há defeitos, não há desvios. Toda a beleza está nele. Não existe nada mais belo do que o nosso Senhor. Toda santidade vem dele. É o Deus que diz: sede santo, porque eu sou santo. Toda bondade flui dele. Todo amor nasce nele. Todo perdão brota dele. Toda salvação é só através dele.
Qual é o seu nome? Seu nome é Jesus. 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 Eu estou empolgado que ali é 6:10 da tarde ainda. Pensa, até 7:30, quanto tempo a gente tem? Aleluia. Mas acho que eu estou equivocado, que já deve ser 7:10, né? Cristo é o mediador, e por meio dele reconciliar-se, reconectar-se consigo, Deus, através de Cristo, todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Por meio dele reconciliar-se. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Esta mediação, este trabalho de quitar a dívida do homem com Deus, esta ação de religar-nos ao Pai, foi pelo sangue de Cristo. O texto está dizendo, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Você que é nosso irmão católico, se já está há mais tempo conosco, sabe do meu carinho por você e do respeito pela fé de todos. Mas nós somos a favor da palavra de Deus e da verdade. E mesmo nos dias atuais, a igreja romana ainda diz que não é bem assim. Já está aqui a citação do padre Paulo Ricardo. Eu acessei o seu site no sábado, e ele diz que a Virgem Maria precisa participar desse processo, ou participou, e ele diz algo muito forte, dizendo de que ela completou na própria carne as dores que faltaram à cruz de Cristo. Isso está no site padrepauloRicardo.org, sobre o título de um artigo bem escrito, com citação bíblica, dizendo de que o que significa Maria como corredentora e mediadora de todas as graças. Eu tenho um respeito muito grande por Maria, por entender que foi a pessoa mais preparada na terra, naquele momento, para cumprir um propósito específico de Deus e trazer o Salvador à terra. E ela cumpriu com maestria. Quando ela diz: está aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Mas eu creio piamente, como a Bíblia diz, de que depois disso teve outros filhos, e na cruz Jesus diz para João: eis aí a tua mãe, descuida dessa mulher para mim. Uma preocupação filial, de filho para com a mãe, de que Maria nesse momento simplesmente descansa no seio de Abraão, aguardando o dia do julgamento dos cristãos para receber o seu galardão. E pela palavra de Deus, ponto final. Senhores, as dores que Cristo sofreu na cruz do Calvário, foram físicas, com certeza foram, mas não foi a maior. O pecado de toda a humanidade veio sobre ele. É lógico que a dor de uma mulher como Maria, que gerou o seu filho e criou com dedicação, sabendo de que sobre aquela criança tinha um propósito muito específico de Deus, foi intensa. E com certeza, como mãe que muitas das senhoras são, ver um filho morrer de forma cruenta, a dor foi muito grande. Mas tal como Maria, muitas mães têm visto seus filhos padecerem de formas cruéis e morrerem também. De forma que é impossível imaginar de que Maria tenha pelo menos entendido a dor de Cristo. Impossível ainda imaginar de que era necessário alguém para completar o sofrimento de Jesus. Eu fico com o que diz Isaías 53, e o verso 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Somente Cristo, somente Cristo. O título da matéria era que ela é corredentora.
participou da redenção junto com Jesus. Eu discordo completamente pela palavra de Deus. Mas também dizia de que ela é mediadora, medianeira, de que ela intercede. E nos dias atuais, Papa Bento XVI, em maio de 2017, quando canonizou Frei Gavão, disse algo muito forte também, dizendo: não há fruto da graça na história da salvação que não tenha como instrumento necessário a mediação de Nossa Senhora. Nós não precisamos de mediação de ninguém mais. Olha o texto claro de Atos 4, verso 12: não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelos quais devemos ser salvos, e esse nome é Jesus. Cristo é o mediador. Estou caminhando para a conclusão. Paulo diz que nós estávamos separados de Deus e na nossa mente eram inimigos de Deus por causa do nosso mau procedimento. Mas nesses versos 22 e 23 ele diz: mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho, quem é? É Cristo. Ele nos reconciliou com o Pai através da sua morte. É somente Cristo que é a nossa salvação. Ele é o nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Guia, nosso Salvador. Eu quero concluir esta reflexão citando o Dr. John Haggai, fundador do Instituto Haggai, nos apresentando a Jesus Cristo como o incomparável. Abra o teu coração. Ele diz: aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é esse Cristo de que fala? Os personagens de destaque na história perdem a sua importância na presença do incomparável Cristo. Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o Salvador do mundo. Cristo sobrepuja a todos. Ele é a voz humana em toda música, é a estética em toda escultura, é a mistura mais aprimorada de luz e sombras em toda pintura. Ele é o ápice da realização de qualquer empreendimento. Para o artista, ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, ele é a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a estrela da manhã. Para o padeiro, o pão da vida. Para o biólogo, ele é a vida. Para o construtor, o alicerce seguro. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico dos médicos. Para o educador, ele é o grande mestre. Para o engenheiro, ele é o novo e vivo caminho. Para o arquiteto, a linha mais perfeita. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, ele é a palavra viva. Para o fazendeiro, ele é o semeador e senhor da colheita. Para o floricultor, ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Para o paisagista, ele é a videira verdadeira. Para o juiz, ele é o justo juiz de toda a humanidade. Para o jornalista, ele é as boas novas de grande alegria. Para o filósofo, ele é a sabedoria divina. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, o desejo de todas as nações. Para os chefes de estado, ele é o rei dos reis. Para o trabalhador, ele é o provedor do todo descanso. Para o pecador, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o cristão, ele é o filho do Deus vivo, o Salvador, Redentor e Senhor. Para o discípulo, ele é o comandante em chefe, que nos dá suas ordens com clareza, incondicional e inconfundível. Ele é Cristo, o incomparável.
Esteja em pé por bondade em nome de Jesus.